Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Júnior Barreto, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou fotógrafo de casamento há 13 anos e eu vim trazer para você a melhor maneira de você conseguir aumentar a sua renda, talvez dobrar e, melhor de tudo, sem multiplicar o seu trabalho. A ideia dessa palestra surgiu de uma forma muito inusitada, quando eu estava na encadernadora pegando alguns álbuns. E o funcionário disse, caramba, cara, seus álbuns são sempre tão pesados, são tão grandes. O que é que você faz para conseguir vender tanto para os clientes? E eu disse, cara, o segredo disso é um só, pós-venda. Um amigo que estava comigo disse, você precisa ensinar os fotógrafos sobre pós-venda. E na mesma hora me veio à mente que realmente em tantos congressos é um assunto tão pouco abordado. E o melhor de tudo, eu iria falar sobre algo que eu realmente vivo e não somente sobre teorias. E quando me surgiram os primeiros convites para os congressos, eu pensei, cara, tem que ser isso. Eu preciso ajudar as pessoas a mudarem de vida realmente. A primeira dica que eu quero trazer para você hoje, ela não serve somente para a minha palestra, ela serve para todas as outras que você assistir. Que diz o seguinte, ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Essa frase é de Blaise Pascal na linguagem coloquial. Mas tem uma lição muito importante aí. É que muitas vezes a gente está habituado a ouvir conteúdos, ouvir lives, ouvir palestras e congressos. E quando a gente começa a ouvir alguma coisa que a gente acha que já sabe, a gente passa a começar a ignorar um pouco daquele conteúdo. Quando na verdade, se você tiver realmente com a mente aberta e o coração aberto, toda informação ela pode ser útil e às vezes 1% do que foi falado pode mudar completamente a sua vida. Eu participo de um projeto chamado Fotografia dos Três, que sou eu, Wellington Fugis e Yuri Richard. Somos 3 fotógrafos com empresas distintas e, o melhor de tudo, nós atuamos na mesma área e somos concorrentes. Mesmo assim, a gente entendeu que a gente pode se ajudar muito com a troca de conhecimento. E essa troca inicial de conhecimento, ela passou a ser um workshop, onde a gente começou a dividir conhecimento. E esse projeto, para mim, fez a fotografia se transformar numa ferramenta para mudança de vida. Eu vou citar para você o exemplo de Daguia. Eu lembro que Daguia, ela mal falava no primeiro workshop. Era difícil ouvir a voz dela, ela não perguntava nada, ela ficava ali na dela. Mas a gente via que ela tinha sede de aprender. Daguia, ela fazia parte daquele grupo de fotógrafos que ia nos colégios, fotografava, depois ia de bicicleta, deixar foto na casa das pessoas. E não há nada errado com isso. Mas eu tenho certeza que Daguia, e como todos os outros, merecem muito mais do que isso. O engraçado é que Daguia era fotógrafa, mas o esposo dela nunca se interessou por isso. Ele tinha outro negócio. Mas quando Daguia chegou do primeiro workshop, o seu esposo ele ficou encantado com o que ela tinha aprendido sobre fotografia. E não era nada aquilo do que ele pensava. No segundo ano, o Elton, o esposo de Daguia, estava lá com ela. Os dois, dessa vez, não falavam, mas a gente via que eles estavam dispostos a aprender bastante. E eu fiquei muito feliz, porque no terceiro ano consecutivo de workshop, eu vi o Elton e a Daguia chegando num carro zero. E toda aquela reviravolta na vida deles tinha sido causada por causa da fotografia e por causa do investimento em conhecimento. Hoje Daguia tem uma equipe que fotografa até casamento e ela fotografa não somente na cidade dela, mas em outras cidades da região. E eu vou lhe contar, é uma das melhores equipes que eu conheço. O que eu quero que você aprenda com esse exemplo da Daguia é que isso também pode acontecer com você. E não ache que em nenhum momento eu estou falando aqui sobre dinheiro, eu estou falando sobre dignidade. O fato de você ter uma vida tranquila, de você poder pagar suas contas com tranquilidade, o fato de você não precisar de morrer de trabalhar para ter uma condição de vida bacana, você ter um carro legal, de você poder pagar o colégio dos filhos, de você não se privar de sair com sua esposa para jantar ou para viajar. É disso que eu estou falando, não é de grana, é de dignidade. E o que a gente escuta muito nos workshops e nos congressos é a seguinte frase: ah, mas eu não nasci com o dom da venda. Ah, mas eu não tenho talento para vender. A boa notícia que eu quero trazer para você é que assim como a fotografia, a venda, a pós-venda, ela não obrigatoriamente exige talento. É óbvio que o talento ajuda, mas o legal é que tanto a fotografia como a venda, a pós-venda, são ciências e, portanto, podem ser aprendidas. Desde que haja estudo e prática, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma venda e uma pós-venda muito boa. Eu quero trazer agora um dado muito importante.
é que a pós-venda ela pode ser a maior fonte de renda da sua empresa. A notícia triste é que 85% das empresas no Brasil não fazem pós-venda. Então veja, você tem uma oportunidade grande na sua mão. Eu acho que não tem nada melhor do que você ter mais renda com a mesma quantidade de trabalho que você já tem. Para que você não se confunda, eu já ouvi alguns fotógrafos dizendo assim: não, isso você não está falando de pós-venda, você está falando de venda extra. Aquilo que você vende depois do casamento, depois do evento, é venda extra. Na verdade, não. Assim como eu, outros mercadólogos acreditam que a pós-venda é encantar o seu cliente na intenção de fidelizá-lo. E é tudo que se faz depois da venda inicial. Então, tudo que você faz depois da primeira venda é pós-venda. Então, obviamente, a venda extra também é pós-venda. Então, na verdade, eu não quero entrar aqui no que é certo e o que é errado. Eu acho que o que é certo é você gerar resultados. A palestra a gente vai falar sobre pós-venda, mas é impossível a gente falar sobre pós-venda sem falar de venda. É impossível citar um sem falar do outro. Eu quero que você fique atento ao seguinte detalhe: a minha pós-venda começa no primeiro atendimento, ou seja, antes mesmo da primeira venda. Então, meu amigo, se você disse que não tem talento, nós vamos recorrer à ciência, nós vamos precisar estudar sobre marketing, nós vamos estudar sobre relacionamentos, nós vamos estudar sobre neurolinguística e depois de estudar sobre tudo isso, nós temos ainda o trabalho duro, que é a mão na massa. No marketing ou na mercadologia, como alguns preferem falar, nós vamos aprender sobre os gatilhos mentais. O objetivo dos gatilhos mentais é atingir pontos emocionais do cliente a fim de que respondam à decisão que desejamos. E é importante você saber que os gatilhos mentais são técnicas de persuasão, não de manipulação. O primeiro gatilho que nós vamos abordar hoje é exatamente o gatilho da prova social. É quando nós usamos os nossos próprios clientes para poder vender mais. Oi, Juninho, bom dia. Tô aqui ainda me recuperando, mas eu não consigo parar de agradecer a Deus pelas pessoas que estavam ali, pelos profissionais tão incríveis que Ele preparou. Eu tava ali no meio de tanta emoção. Eu me lembro muito bem dos teus olhos olhando para mim, emocionado. E eu desejo de verdade que o meu casamento não seja só inesquecível para mim, não tenha sido só inesquecível para mim, mas que seja um divisor de águas na sua vida, na sua carreira, que o meu casamento realmente tenha sido bênção para você. Quero dizer que eu sou muito grata a Deus, porque quando eu olho para você e para as fotos que você já me apresentou, eu vejo como Deus é detalhista e Ele é perfeito. Muito obrigada por ter participado de um momento tão incrível da minha vida. Você é muito especial, muito talentoso e eu tenho certeza que você vai muito, muito além, alcançar degraus que você ainda nem sabe. Há com certeza um futuro ainda muito maior reservado para você, para sua esposa, para sua família. Esse é o desejo do meu coração e do Danilo. Nós amamos muito você e obrigada pelas fotos impecáveis, que eu já recebi inúmeros elogios. Que fotógrafo foi esse, Yasmin, que você contratou? Ele é top demais. Obrigada, Ju. Um beijo enorme. Fica com Deus. Eu pedi para Deus que Ele levantasse profissionais com a ótica dele, não com a minha. Eu conheci pessoas extremamente talentosas. Ai, que lindo. Eu sou realmente uma pessoa muito, 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 muito feliz. Porque merecedora eu não sou, mas a graça dele está sobre mim. E quando eu vejo Glória cada detalhe aqui, isso é uma promessa se cumprindo. Ele é fiel. Hoje eu tô aqui amém, porque ele amém. prometeu e ele é fiel. Ai, obrigado. Que não seja só bom pra mim, mas que sejam inesquecíveis. Inesquecível esse dia pra vocês. Porque eu tenho certeza que esse casamento não é sobre Danilo e Yasmin, mas é sobre o que Deus pode fazer na vida da gente.
que foi que eu fiz através desse vídeo? Eu simplesmente peguei um áudio que a noiva mandou para mim, emocionada, depois do casamento. Obviamente, eu pedi autorização para ela. Eu peguei fotos do casamento e eu fiz uma montagem para que eu pudesse divulgar para os meus próprios clientes. Essa é uma das formas que eu encontrei de usar o gatilho da prova social. Você pode, por exemplo, usar o clássico de pegar depoimentos dos clientes. O segundo gatilho que nós vamos abordar hoje é o gatilho da novidade. Não mostre tudo. O fotógrafo tem um hábito de, quando ele vai atender o cliente, ele querer mostrar tudo aquilo que ele faz, todos os produtos que ele oferece. Isso, na verdade, gera dois problemas. O primeiro problema é que quando você coloca ali no orçamento uma lista enorme de produtos, o cliente ele tem o hábito de somar tudo, porque ele fica imaginando, peraí, se eu quiser tudo, quanto é que vai me custar? E às vezes esse somar tudo acaba saindo muito caro. E isso, obviamente, pode acabar afastando o cliente. Então a estratégia que eu adoto é exatamente essa de não mostrar tudo. Eu ofereço os produtos certos no momento oportuno. Por exemplo, no meu orçamento não tem o álbum do ensaio. Esse álbum ele é só oferecido depois do ensaio. É um momento em que ela recebe as fotos do ensaio, é um momento que ela vai estar emocionada e é um momento mais oportuno para oferecer para ela um álbum fantástico daquele ensaio que ela tanto amou. Então, quando você procede dessa forma, você é o cara que sempre está oferecendo alguma novidade para o cliente. O próximo gatilho que nós falaremos é o gatilho da escassez. Seja raro. Tudo que é raro é caro. O cliente ele tem que entender que você é o único capaz de atender as expectativas dele. Mas como é que eu vou fazer isso, Júnior? Com um trabalho bacana, diferenciado, ou um atendimento diferenciado, ou simplesmente tudo isso que eu falei. Veja, por exemplo, esse álbum. Nós usamos uma técnica chamada marchetaria, o que consiste na colagem de vários pedaços de madeira a fim de formar uma imagem. E a gente colocou essa arte na capa de um álbum. Nesse segundo álbum que vocês estão vendo, nós fizemos uma capa de madeira e resina, onde a parte transparente da resina aparece a imagem que fica por baixo na capa. Mas, Júnior, eu não consigo aqui na minha cidade. Eu não tenho um fornecedor que faça isso, a minha encadernadora não faz isso. Ok, você pode ter um trabalho diferenciado, você pode ter um atendimento diferenciado. O próximo gatilho que nós vamos falar é o gatilho da urgência. Eu tenho o hábito de fazer comentários despretensiosos que despertam a urgência do cliente. Por exemplo, eu sempre informo os clientes que eu trabalho em apenas um evento por dia, que eu não trabalho com segundas equipes e também que eu não trabalho com reservas de data. A reserva ela só é feita mediante o fechamento do contrato. Isso coloca na cabeça do cliente um gatilho da urgência. O gatilho da autoridade ele é parecido com o gatilho da escassez. É quando você mostra para o cliente que você é o único capaz de atender as expectativas dele. Só que aqui no gatilho da autoridade é preciso que você mostre para o cliente que você sabe do que você está falando, que você entende do que você faz. Só que a melhor maneira de você fazer isso não é passando o seu currículo para o cliente dos workshops e congressos que você já fez. A melhor maneira é exatamente através do seu trabalho. Veja bem, se eu simplesmente mostro uma foto dessa para o meu cliente durante um atendimento, isso talvez não signifique muita coisa. Mas se eu mostro para o cliente e explico para ele que essa foto você gosta bastante, que ela foi inspirada na criação de Adão, que é uma pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina, você está informando para a noiva do que você entende do que você fez, que você pensou para fazer essa foto, que ela não foi feita de qualquer forma, que você entende de arte. Se você mostra essa foto para o cliente e explica para ele que ela foi feita de forma espontânea e que a filha da noiva estava ali na frente dela, mas que no espelho a noiva não apareceu e aí você quis dar a impressão de que a noiva estava olhando através do espelho para o seu passado e já imaginando que desde pequena ela sonhava com esse dia de ser noiva, né, o dia de princesa dela. Essa foto ela pode parecer simplesmente um light painting, né? O movimento da câmera com obturador em baixa velocidade, mas para o cliente nada disso importa. Para o cliente eu tenho que passar a ideia real de que esse casal é um casal de roqueiros que se conheceram num show de rock e essas luzes aí representam um som, as ondas sonoras e que eles estão viajando nessas ondas sonoras. Olha como muda a concepção do cliente em relação à mesma foto. Quando você mostra o seu trabalho explicando para o cliente os porquês, você implanta o gatilho da autoridade. O próximo gatilho que nós vamos falar é o gatilho da reciprocidade. Todos os seres humanos têm a tendência natural de querer retribuir
tudo aquilo que nos gera valor. Então, quando você dá algo para aquele cliente, em algum momento ele vai querer retribuir isso. Quem sabe na pós-venda. Tem uma técnica que eu sugiro bastante para vários fotógrafos. O fotógrafo tem muita mania de dar. Eu vou dar para você os arquivos em alta resolução. Eu vou lhe dar um making-off. O making-off está incluso, é brinde. O ensaio é cortesia. Eu costumo dizer que o fotógrafo ele pode usar isso de forma mais inteligente. Ele pode colocar isso como sendo cobrado lá no orçamento e na hora do atendimento você dizer para o cliente, caramba, olha, eu gostei tanto de vocês que eu vou dar um making off. Ou eu faço questão de fazer o ensaio de vocês e não vou cobrar nada por isso. Olha como a percepção do cliente é diferente, porque se está lá de graça no orçamento, ele não vai dar valor. Mas a partir do momento que aquilo tem um valor, tem um preço, e você olha para o cliente e diz, olha, eu gostei de vocês, eu vou lhe dar. Ele tem uma interpretação completamente diferente, ele se sente beneficiado e ele realmente acredita que você dá importância a eles. Em algum momento, tenha certeza que ele vai lhe retribuir. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre relacionamento, alguns chamam de rapport. O Tony Robbins, por exemplo, ele dizia que o rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém e fazê-lo sentir que você o entende, que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. É exatamente isso que nós devemos fazer com os nossos clientes. E não simplesmente empurrar o nosso trabalho e mostrar quem nós somos. Fazer com que eles entendam que nós nos importamos com quem eles são. Mostre que você se importa um pouquinho com a história dele, com como eles se conheceram e como é que eles chegaram até você. Quando você para um pouquinho de falar e passa a escutar mais o cliente, ele percebe que você passou a dar mais importância a ele. Quando a gente começa a se colocar no mundo do cliente e permite que ele se coloque no nosso também, a gente cria um relacionamento, a gente cria uma base de confiança. E o cliente ele só compra de quem ele confia. Agora nós vamos falar também sobre neurolinguística. A neurolinguística é a ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem. Nossa, Júnior, é muita coisa. E eu que pensei que ia ser fotógrafo porque eu não gostava de estudar. Amigo, então eu sinto muito você se fuder. Por favor, eu preciso que vocês não confundam neurolinguagem com PNL. Parte do processo de atendimento ao cliente, ele é educativo. Tem muitas coisas que nós que temos a obrigação de ensinar a eles sobre o nosso trabalho, para que eles deem importância àquilo que nós fazemos. Nós aprendemos através da visão, da audição ou do tato. Teve uma pesquisa que foi feita que mostrou que 24% das pessoas aprendem melhor pelo que elas ouvem, 47% aprendem melhor pelo que elas veem e 28% aprendem melhor fazendo as coisas. Para os clientes que aprendem melhor de forma visual, nós temos que ter um trabalho irretocável, um álbum bem feito, nós temos que estar bem apresentáveis, nós temos que ter um escritório bem arrumado. Isso tudo ajuda a comunicar para o cliente. Para os auditivos, nós já estudamos sobre isso. Nós temos os gatilhos mentais. Eles são colocados e acionados exatamente através do que você fala. Para os sinestésicos, ou seja, para os que aprendem melhor fazendo, vivendo, nós temos 3 abordagens diferentes. A primeira pode ser o neurônio espelho. Mas calma. Eu preciso explicar para você o que é o neurônio espelho. Você já se deparou alguma vez, quando você estava assistindo uma luta de UFC, por exemplo, e simplesmente você deu um choque assim, se desviando de um soco, ou você está jogando ali no seu FIFA e você dá um chute com a perna, ou até assistindo mesmo futebol. Meus amigos, isso é exatamente o neurônio espelho. Eles foram descobertos por acaso pela equipe do neurocientista Giacomo Rizzolatti, lá na Universidade de Parma, na Itália. Como é que isso foi feito? Eles estavam fazendo testes no macaco e colocaram uns eletrodos no córtex pré-motor. E eles estavam verificando exatamente os lóbulos frontais. Qual era o objetivo disso? Eles queriam saber, quando o macaco se movimentava, qual é a área do cérebro que ia acionar. E aí um maluco lá, que era da equipe do Giacomo lá, entrou na sala e estava tomando um sorvete. E aí o cara lambeu o sorvete e mostrou lá no computador, ó, plim, uma ativação no cérebro do macaco. Aí o Giacomo fez, ei, viado, dá uma lambida de novo. Aí o papangu fez, aí o macaco, plim, de novo. E aí foi quando foram descobertos os neurônios espelhos. Qual o conceito que eles chegaram? É que o cérebro ele funciona como um simulador de ação.
onde nós ensaiamos ou imitamos mentalmente toda a ação que nós observamos. Ou seja, tudo que a gente vê, a gente reproduz mentalmente e às vezes acaba indo para o corpo. Então quando você usa fotos que ativam isso, ou seja, de uma noiva chorando, de uma noiva abraçando a avó, de uma noiva com um pai dando um beijo na testa, essas imagens que você mostra para o cliente fazem com que tudo aquilo seja reproduzido na mente dela de uma forma muito real. Uma outra forma que você pode trabalhar com os sinestésicos é exatamente através dos convidados nas festas. Acredite se quiser, eu recebo muitos clientes e pergunto todas as vezes, de onde é que você conheceu meu trabalho? Você veio através de quê? E muitos deles simplesmente tiram o celular do bolso e me mostram uma foto do papel de parede do seu próprio celular, de algum casamento que eu fotografei e fotografei eles como convidados. São fotos simples de convidados, mas que simplesmente tem um efeito muito forte na hora da sua venda. Porque um convidado que recebe depois da noiva uma foto dessa, ela com certeza vai lembrar de você no dia que ela precisar de alguém para fazer uma cobertura. Até porque ela se sente importante. Poxa, eu era um convidado da festa, eu não era padrinho, eu não era familiar, eu estava ali me divertindo, eu nem vi que essa foto foi feita e agora eu recebo uma foto que para ele é belíssima. E agora, meus amigos, finalmente nós chegamos na famigerada, na pós-venda. E eu não vou trazer para você aqui conceitos científicos de livros, não. Pelo contrário, meus amigos, eu quero trazer 10 dicas práticas que você pode fazer amanhã, ou hoje, quem sabe. A primeira dica que eu vou trazer para você é: mude o seu portfólio. Qual o tamanho do seu álbum? Entenda, se você pensa, ou quer, ou sonha, ou deseja em entregar para o cliente, por exemplo, um álbum com 100 páginas, 120 páginas, porque consequentemente, se você vendeu 50 páginas e o álbum terminou com 120, você vendeu aí 70 páginas a mais. 70 páginas a mais a R$100, por exemplo, a página é R$7.000 a mais. Numa única pós-venda é bom, não é? Então, mas qual é o problema? É que você, no primeiro atendimento, atendeu o cliente com um álbum de 50 páginas. Um álbum de 50 páginas. E aí, o que acontece? Você comunicou visualmente para o cliente que é possível contar uma história de casamento maravilhosa com 50 páginas. Foi isso que você fez. E aí o cliente, depois do casamento, ele vai achar necessário 100, 110, 120 páginas? Não, porque você já comunicou lá no início. Lembra que eu disse que a pós-venda começa na venda? É exatamente. No primeiro atendimento você tem que fazer com um álbum do tamanho que você quer vender. Então eu particularmente, foi o que eu defini. Eu só trabalho com portfólio de álbum duplo. Um álbum da cerimônia, que tem lá 80, 90 páginas, e um álbum da recepção, que tem mais 80, 90 páginas. Quando eu atendo o cliente, eu mostro o primeiro álbum, e ela vai vendo e vai achando bonito. E ali naquele primeiro álbum só tem a cerimônia. E chega um momento que acaba, ela fala: não, mas não teve festa? Ah, claro, teve, tá aqui, ó. Nossa, 2 álbuns. A segunda dica da pós-venda: dê estatísticas de exclusividade e não de super exclusividade. Quando o cliente se espanta porque eu pego o segundo álbum ali da festa, ela fala: nossa, peraí, 2 álbuns? Que noiva exagerada. Eu explico para eles que, poxa, mas isso é até mais comum do que a gente imagina. Então eu dou uma estatística para ela de exclusividade. As pessoas gostam de exclusividade. Quando você coloca assim, 40%, ela fala: opa, é um grupo restrito, mas nesse eu consigo entrar. Se você diz 5%, ela fala: não, aí já é demais, talvez fique muito alto para mim, ela já esquece isso. Então a minha ideia, na verdade, é tentar fazer com que a noiva queira se encaixar nesse grupo dos 40% e quem sabe aí me contratar um segundo álbum. Na terceira dica, nós vamos falar sobre a pergunta que nós fotógrafos mais escutamos nessa face da terra, que é: quantas fotos eu escolho? Você já escutou essa pergunta? Já todos nós escutamos todos os dias praticamente. E aí o que é que normalmente você faz? Você faz assim: cliente querido, você contratou um álbum de 50 páginas, então você vai escolher aí umas 70, 80 imagens. O que é que o cliente vai fazer? Ele vai escolher 80 imagens, você vai conseguir diagramar 80 imagens e 50 fotos, e ele vai dizer: tá lindo, pode mandar fazer o álbum. O que é que você ganhou com isso? Nada, não ganhou nada. Por quê? Porque não tem pós-venda, meu querido. Então, quando o cliente me pergunta quantas fotos ela precisa escolher, eu digo: olha, veja bem,
Cada história é uma história, não existe um padrão. Então o álbum ele não é a história do seu casamento, é como você quer contar essa história para as pessoas. Você quer que as pessoas saibam que vocês se divertiram? Então coloca foto, bastante foto para de dança. Você quer que as pessoas saibam que tinha muitos convidados? Coloca foto com os amigos. Só que no final das contas eu não digo a ela quantas fotos ela tem que escolher. Eu digo quantas fotos as outras noivas escolhem. Eu digo, olha, eu não posso lhe dizer um padrão, porque esse padrão não existe, é muito particular, mas a maioria das noivas, eu não estou falando que ela tem que fazer isso, eu estou dizendo que a maioria das noivas escolhe aí entre 300, 400 fotos. Quando eu coloco uma noiva como referência, dizer assim, a maioria escolhe entre 300 e 400 fotos, o que é que eu estou dizendo para ela em outras palavras? A verdade é que o padrão é que as pessoas querem se encaixar sempre nessa maioria. Então, inconscientemente, eu estou sugerindo ela que ela escolher nessa faixa de 300 a 400 fotos para a gente contar uma narrativa bem bacana, um álbum bem grande que passe muita página e ela invista e compre mais na pós-venda. A quarta dica é exatamente a importância da história. Eu não tenho como vender aquilo que eu não produzi. Você tem que justificar para o cliente o porquê que ele tem que colocar aquela página, por que ele precisa daquela lâmina a mais, por que ele precisa colocar aquela parte da história. A quinta dica é ajude se ajudando. A diagramação pode ser uma ferramenta fundamental. Eu tenho certeza que eu passo por isso e vocês também. Sempre a noiva escolhe uma foto para colocar no álbum que eu não queria muito que ela escolhesse. Sempre tem. Então eu coloco sempre essas fotos em lâminas estratégicas. Por exemplo, lá na cerimônia eu pego aquelas fotos que ela escolheu que eu não gostaria que fosse pro álbum, tento colocar elas todas ali próximas, talvez na mesma lâmina. Qual é o objetivo? É que quando eu apresentar o projeto para o cliente, eu já tenho uma sugestão. Olha, eu posso te ajudar se você quiser reduzir o álbum. Eu sugiro eliminar a lâmina tal, lâmina tal, lâmina tal. Na verdade, você está ajudando a noiva a diminuir o álbum. Você está dizendo, está justificando para a noiva tanto que a parte que tem história importante que ela não pode eliminar, como a parte que não tem tanta importância, não tem tanta relevância e você deve eliminar. Só que você ajudou o cliente se ajudando, porque você acabou eliminando aquelas fotos que você não queria que fosse para o álbum. A sexta dica, meus amigos, é uma das mais importantes. Dê condição de pagamento. Seja maleável. Tem um cara que diz assim, não, o valor da minha página é tanto, eu não diminuo de jeito nenhum, se quiser comprar isso, se não quiser, não compre. Não adianta a gente oferecer uma pós-venda para o cliente, 70 páginas extras que passou no álbum dela, que são momentos relevantes, se ele não puder pagar. A pós-venda é o único momento, por exemplo, que eu uso o cartão de crédito. E eu consigo chegar para o cliente em um parcelamento de até 12 vezes sem juros. Aí você pode até estar pensando, ah, Júnior, mas aí eu vou perder aí 22, 25% se eu parcelar em 12 vezes sem juros. Amiguinho, você prefere perder 25% de 7 mil ou você prefere não ganhar nada? A pós-venda é uma grana que você não está esperando. Você tem uma oportunidade de ganhar, de dobrar a renda sem fazer absolutamente nada em relação a ter mais trabalho. E você simplesmente joga isso no lixo porque, não, porque o meu preço é esse, eu não mudo por nada. Não. Esse é o momento que eu viro um prostituto e eu vou fazer de tudo para ele comprar o máximo possível e na melhor condição possível. A sétima dica, meus amigos, é uma das mais importantes. A experiência que o cliente teve com você durante todo o processo é muito mais importante do que as suas fotos. Eu garanto a você que se você criou um bom relacionamento com o cliente, se ele teve experiências boas o tempo todo com você, você pode até entregar um trabalho mediano, ela vai olhar e vai achar lindo, incrível, perfeito, maravilhoso, vai lhe contratar mais vezes. Agora, meu amigo, se você é um artista, se você fez fotos premiadas, mas você fez merdinha durante todo o processo, se você decepcionou o cliente, se você chegou atrasado, se você não cumpriu o que prometeu, não adiantou de nada. Você vai perder aquele cliente e todos os outros que ele puder fazer você perder. Então pense nisso com carinho. E eu não estou dizendo que você não deve fazer um trabalho incrível com fotos premiadas. Não estou falando isso. Eu estou falando que é mais importante a experiência do que as suas fotos. Se você oferecer uma experiência incrível, com fotos incríveis, meu amigo, não existe outro caminho para você a não ser o sucesso. A oitava dica é hora de fidelizar.
você pode fidelizar os seus clientes com descontos exclusivos de reincidência. Então você vai entregar um álbum de casamento, agradeça aquele cliente por ter escolhido você, por ele ter acreditado no seu trabalho e ofereça para ele um desconto de reincidência. Olha, muito obrigado e das próximas vezes que você precisar do nosso trabalho, você já vai ter um desconto aí de 20%. Então quando essa noiva, por exemplo, estiver grávida, ela com certeza vai pensar em você, porque ela sabe que já tem um certo desconto garantido. Então pense nisso, funciona lindamente. A nona dica é: só ganha se contratar mais. Você pode dar produtos para criar necessidade. Poxa, Júnior, me dá um desconto no make-off da noiva. Ah, eu dou. Me contrata a mídia que eu lhe dou um desconto no make-off da noiva. Ah, Júnior, eu queria um desconto para pagamento à vista maior. Ok, eu consigo um desconto maior para pagamento à vista, desde que você contrate mais produtos, mais serviços. A questão é que todas as vezes que o cliente ele pedir algum tipo de desconto, você não vai negar, mas simplesmente você vai aliar aquele desconto que ele está pedindo a alguma coisa, algum produto a mais, algum serviço a mais que ele precisa contratar para ser beneficiado. E a 10ª dica, e não menos importante, é: clientes que abandonam suas fotos podem ser uma fonte de renda generosa, não ignore eles. Eu agora, em meio à pandemia, tive várias noivas que casaram há 9 anos atrás, 6 anos atrás, 8 anos atrás, que procuraram agora para fazer o álbum. Acreditem se quiser. Agora imagine se eu tivesse deletado esses arquivos. Eu ia perder uma grana preta, porque esses contratos não têm mais validade. Todas essas noivas que estão procurando agora, elas têm que pagar para reaver o contrato. A maioria das noivas está pagando aí entre R$ 1.500 e R$ 3.000, dependendo do que elas vão solicitar. E você não necessariamente precisa esperar as noivas. Eu dei um exemplo agora na pandemia, um exemplo real, mas eu lembro que em 2018 eu estava voltando do Éden Brasil e eu estava uma situação um pouquinho, né? Tava um pouquinho liso, os clientes não estavam pagando, o negócio um pouquinho apertado. E eu cheguei em casa, eu disse: eu vou mandar um e-mail para todas as noivas que eu tenho aqui que ainda não fizeram o álbum. Cara, eu levantei R$ 40 mil em uma semana. Eu mandei e-mail informando para aqueles clientes, obviamente para os que não tinham mais contrato válido, ou seja, passaram de 4 anos após a data do casamento, e eu informei que infelizmente eu não poderia manter mais os arquivos deles por muito mais tempo, e se eles não me dessem uma resposta dentro de 30 dias, eu ia ter que eliminar os arquivos, porque o nosso contrato não era mais válido. E eu dava 2 opções para ele. Uma custava R$ 3 mil, onde na verdade ele estava me comprando 30 páginas extras e eu escolhi as fotos do casamento para ele, e ele recebeu o álbum em casa, lindamente, sem precisar escolher nenhuma foto. A outra opção era o cliente pagar R$ 1.500 e ele tinha direito a escolher as fotos, né, e reaver o contrato, reaver um álbum de 50 páginas. E ainda existe uma possibilidade de pós-venda nesse aí. Cara, deu muito certo. Então se você tem aí clientes que te abandonaram, não abandone eles, vá atrás, corra, entre em contato, faça da maneira que você acha mais conveniente e que combina mais com a sua personalidade. E a dica mestra, que é acima da dica 10, é talvez a mais importante. Eu quero estimular vocês aqui, através dessa palestra, a pensarem. Vocês podem até tentar pegar exatamente o que eu disse e aplicar na realidade de vocês. Mas é muito mais interessante quando você para pensar nas dicas que eu dei, você começa a pensar nelas aplicadas ao seu negócio e você começa a modificá-las a fim de você conseguir chegar no resultado melhor possível. Eu vou lhe dar um dado muito importante. Hoje, 48% da minha renda ela vem do pós-venda. Ou seja, é praticamente metade de tudo aquilo que eu ganho vem da minha pós-venda. Então, se isso acontece comigo, pode acontecer com você. Então, pense bem todas essas dicas que eu dei, comece a digerir elas e comece a aplicar no seu negócio à sua maneira. E uma coisa muito importante, não tenta uma vez, não deu certo, esquece, deu errado, próxima. Não, não é assim que funciona. Tudo disso que eu passei para vocês aqui são coisas que eu vivo e aplico no meu negócio e funciona perfeitamente bem. Mas para chegar até esse ponto, eu tive muitas tentativas e erros, até o momento em que eu acertei e cheguei num padrão que eu achei adequado para o meu trabalho, para a minha personalidade, para o meu cliente e para o meu mercado. E o que você tem que fazer é exatamente isso, só que aplicado para a sua vida, para a sua personalidade, para o seu cliente, para o seu mercado, para o seu trabalho.
Então eu quero agradecer a você que esteve até aqui me aguentando de coração. E eu tenho uma sugestão para você. Eu tenho um perfil que é voltado para fotógrafos com conteúdo gratuito, que é o Júnior Barreto Mentoria. A gente começou ele um pouco há mais de um mês, mas tem sido um resultado incrível. Todo o conteúdo fica lá no IGTV. A gente também tem um canal no YouTube que tem o mesmo conteúdo lá do IGTV, do Instagram. Então você pode se inscrever e ativar o sininho, e sempre que houver um conteúdo novo você vai receber a notificação por e-mail, coisa que não acontece no Instagram. Então veja o que é mais interessante para você. Muito obrigado e até a próxima!